Boa noite, estamos aqui mais um Direto da Redação. Na verdade estamos retomando aqui, depois de um breve intervalo, os comentários semanais do Mino Carta sobre a edição da revista, sobre também a conjuntura, o momento do Brasil. Mino, obrigado, boa noite. Tê-lo aqui de volta é uma prazer, alegria, uma alegria inigualável. Inigualável. É uma coisa fantástica. Isso. Mino Carta, diretor de redação da Carta Capital. E, Mino, eu estou lendo aqui a capa dessa semana terá o título Espezinhados. Essa edição que chega amanhã nas bancas em São Paulo, edição 965, e chega no sábado no resto do Brasil, né? A carta, aliás, esse ano completa 23 anos, né, Mino? Sim. Tem muita gente que aí está achando que neste mês mesmo. Neste mês agora de agosto, né? Tem muita gente achando que que a revista estava acabando, mas aí, ó, 965, rumo à edição 1000. Mas depois a gente fala um pouco disso também, mas vamos começar, Mino. Por que Espezinhados? O que se pretende dizer nessa edição da revista? O que a revista pretende dizer nessa edição é que as vítimas do estado de exceção imposto ao país pelo golpe de 2016, as vítimas somos nós, todos nós, os brasileiros em geral, mesmo aqueles que acham que estão bem, mesmo aquela nossa chamada dita classe média, que fala um monte de besteiras o tempo inteiro e que acredita que essa é a situação correta, porque no fundo eles estão menos mal do que aqueles que sempre estiveram sofrendo ao máximo. É isso. Agora, Mino, como é que você assistiu aquele episódio, aquele momento do dia 2 de agosto, quarta-feira da semana passada, quando o Temer... Aquilo é um momento inolvidável, né? É um espetáculo circense que não tem similar. No mundo de hoje, certamente. Você não encontra nada parecido. Agora, tanto mais no momento em que a turma, as máfias que estão no poder, estão cogitando de uma mudança no regime de governo, ou seja, nós impor o parlamentarismo de novo, como nos foi imposto logo depois da renúncia de Jânio Quadros, na tentativa de limitar os poderes de Jango Goulart, que era o substituto constitucional. Constitucional, era o vice. E o Temer sabe disso, né? Temer sabe muito bem disso. Só que o Jango não era nem ilegítimo, pelo contrário, seria legítimo e não era corrupto. Nunca se provou nada contra ele desse ponto de vista. Mas, enfim, como eu disse, nós estamos vivendo um estado de exceção. Eu me fio muito nas palavras e nas lições, melhor ainda, de um camarada chamado Pedro Serrano, por quem tenho muito apreço e que diz as coisas como devem ser ditas e que conhece a fundo certas matérias. Agora, por que você acha que desenterraram essa ideia do parlamentarismo? Qual é esses que produziram essa situação estão imaginando trazer esse tema? Sim, mas se você pensar exatamente naquela noite fatídica de 2 de uma semana atrás, exatamente. Se você pensar naquilo, você percebe por que eles pensam em parlamentarismo. Porque com um congresso desse jaez, o parlamentarismo seria, para eles, o maná. Né? A
francesa, a alemã, a italiana, não sei. Eu acho que seria, de qualquer maneira, a moda da casa. A moda da casa quer dizer parlamentarismo adequado à situação, porque o objetivo é fazer com que a Casa Grande controle definitivamente a situação, mande tranquilamente, faça o que bem entende, e assim por diante. Que, na verdade, eu nem sei se ainda vale chamá-la Casa Grande. Por quê? Porque são máfias. São máfias, são várias máfias, não é uma máfia só. São várias máfias. Agora, a Casa Grande talvez esteja ancorada perto da Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro, e as margens fétidas do Rio Pinheiros, em São Paulo. É a Globo, me parece. Essa é uma excelente Casa Grande. De fato, a ideia do parlamentarismo já foi, de alguma forma, aprovada. Isso transparece das declarações das personagens, por Temer e por Gilmar Mendes, que hoje compõe uma dupla afinadíssima, e pela Globo. A Globo já se manifestou. O jornal O Globo disse que seria uma bela solução. Que parlamentarismo seria isso? Eu não sei. Seria o ardil costumeiro, escogitado por essa gente que quer perpetuar-se no poder o mais tempo possível, para cuidar dos seus próprios negócios. E o resto do país, a maioria, que se moa. É isso. Agora, Minu, quer dizer, você já escreveu várias vezes, isso é um dado já, vamos dizer assim, concreto, inegável. Consagrado. O Brasil nunca foi exatamente um país de conflito, de reações, né? Nada aqui nunca foi para um extremo de... Sim, né? Mas não te espanta de qualquer forma este momento, quer dizer, que a reação parece muito menor do que poderia ser diante justamente da sucessão de medidas de exceção, de decisões que afrontam o desejo da maioria, que afrontam a Constituição, quer dizer, feitas por uma... Afrontam a lei em geral. Né? A lei em geral. Por que não... A lei, a razão, o senso comum. Por que não se reage? Você identifica que a questão está onde? O problema está onde? Bem, eu vejo, em primeiro lugar, um povo desgarrado, né, que foi sempre humilhado, ofendido, e se acostumou ao silêncio. Aí a nossa história explica muita coisa. A maior desgraça, evidentemente, são 3 séculos e meio de escravidão, né? E com todos os contornos necessários, né? Agora, a verdade é que esse povo não tem uma postura própria, não é politizado, porque a quem caberia politizá-lo, a quem caberia motivá-lo, esses falharam por completo. O PT no poder portou-se como todos os demais ditos partidos brasileiros. Recentemente eu ouvi do Wagner Freitas, que é o presidente da CUT nacional, ouvi a seguinte frase: ficaram no poder 13 anos e meio e se queixam porque não conseguiram domar, de alguma forma, a mídia brasileira, que é toda contra. Evidentemente, toda é o porta-voz da Casa Grande e cumpre a contento a sua tarefa. Desse ponto de vista, magnífico. Eventualmente com enormes dificuldades
na lida com a língua, etc. e tal. Coisas assim. É um jornalismo de quinta, obviamente, comparado com os bons jornalismos que ainda medram no mundo. Mas é isso, né? O PT falhou. O PT falhou. Fez coisas boas do ponto de vista social, muito boas. Conduziu uma política exterior excelente, a meu ver. Mas falhou. Não chegou ao povo. Não alcançou o povo. A nossa esquerda não alcança o povo. Tem dois exemplos solitários. O MST do Stedler e o TST do Guilherme Boulos. São os dois únicos exemplos de esquerda que cumprem a sua missão. Então, não chegamos ao povo. E o povo viveu duas situações tão díspares, né? Primeiro, fora Dilma, agora fora Temer, agora, mas o que país é esse? Entende? Eles estão perdidos e têm todas as razões para estarem perdidos. Eu não acho que o defeito está no povo. O defeito está em quem poderia doutriná-lo, em quem poderia abrir, não no pior sentido da palavra, em quem poderia abrir os olhos para os vexames a que é submetido, para as humilhações a que é obrigado a sofrer. É isso. Agora, depois de muito tempo, de muita relutância, o Lula resolveu fazer uma caravana pelo Nordeste. Sim. A primeira pergunta é, ainda tem sentido? Segundo, o Lula conseguirá exercer de alguma forma esse papel diante da situação que ele está, jurídica? Olha, em princípio, eu acho que é tarde. Eu achava que ele deveria fazer exatamente o que se dispõe a fazer agora, em abril de 2015. Mas podemos dizer que se ele assumisse a Casa Civil de Dilma na hora em que ela foi reeleita, o que está acontecendo agora não teria acontecido. Eu não tenho a menor dúvida a respeito. Lula encolheu-se. E com ele encolheu-se o PT. Agora, veja, eu acho que ele tem uma popularidade devastante, né? Ele realmente pode encher as praças do Nordeste, né? Nesse seu périplo nordestino que ele se prepara a cumprir. Ele pode encher as praças, sim. O milagre estaria em reverter a situação. Isso, obviamente, eu duvido. É como falar da imortalidade da alma. Eu não chego lá, entende? É uma coisa imponente demais para que eu possa enfrentar. Então, pensando numa coisa mais simples. Você acredita que na realização de eleições de 2018, o quanto você acha que essa possibilidade está sob risco? A possibilidade das eleições de 2018? Não acontecerem. Não, eu acho que não acontecerão se a Casa Grande não... As máfias não acharem o que acham a solução, a saída, o ardil costumeiro e eficaz. São capazes de achar, né? São capazes de achar. Lula fora do páreo, o PT combalido, eles fazem o parlamentarismo e ficam aí um tempão. Para a gente encerrar, sair um pouco da conjuntura, falar de novo aí desse mês que a revista completa 23 anos, e talvez a gente possa fazer isso, ou você possa fazer isso aí nas próximas semanas, se a gente pudesse relembrar um pouco aí da história da revista. Tem aí alguma história nesse momento que você se lembre assim, que foi importante, alguma reportagem? O que você poderia aí lembrar dos
leitores que têm nos acompanhado há muito tempo e que Olha, eu está vou chegando lembrar, agora. eu vou lembrar apenas um momento. Um só. Você participou dele. Foi quando a revista tinha tomado uma posição clara em relação a quão daninha era a ação de um banqueiro chamado Zé Dantas. Nós fomos a Brasília, você, Beluso e eu, fomos a Brasília para conversar com o então diretor da Polícia Federal, um honradíssimo delegado, Paulo Lacerda. E falamos com ele e tal, e eu lá pelas tantas perguntei, mas o senhor, a propósito dessa operação, que era Chacal, na época, não era ainda Satyagraha, o senhor recebeu pressões para, de alguma forma, interferir na operação e botar tudo a encobrir, de alguma forma, essa operação, encobrir os seus resultados, deixar para lá, enfim, que a coisa escapasse pelas mãos como areia. E ele nos disse, sim, recebi pressões. Aí insisti, eu disse, deputados, senadores? Sim, deputados, senadores. Ministros? Sim, ministros também. Eu disse, Zé Dirceu? Sim, Zé Dirceu. Eu gosto de dizer as coisas como elas são. Essa história né? Não, ele disse, sim, Zé Dirceu. Ah, que bom. E por que não abrem o disco rígido? Só para lembrar, as pessoas, o disco rígido era a sim, memória dos computadores do Banco Opportunity que tenham sido confiscados naquela operação Chacal. E o disco rígido foi entregue ao Supremo Tribunal Federal nas deliciosas mãos de Dona Ellen Grace. Suavíssimas mãos. E a Dona Ellen Grace não abria o disco rígido. Não abria. E aí eu perguntei, mas e o disco rígido? Porque ele disse, aliás, o disco rígido tem uma cópia aí na minha gaveta. Ah, que bom. Então o senhor sabe o que o disco rígido contém? Disse, sei. Então por que não abre? Não abre o disco rígido, porque senão acaba a República. Quer dizer, no disco rígido já estava tudo consignado, tudo exposto. Acaba a República. Entende? Que não é uma história que começou ontem, né? Nem começou nos governos do PT. É isso. Nós, da Carta Capital, estávamos atentos a isso e achávamos que seria muito conveniente que o disco rígido fosse aberto. Então, a Operação Lava Jato, em comparação, é uma piada. É isso. Mino, muito obrigado. Quem nos acompanhou, boa noite. Só lembrando que deste mês a revista completa 23 anos. Estamos aqui chegando à edição 965, capa Espezinhados. Foi o tema dessa nossa conversa hoje. Mino, boa noite, obrigado. Muito obrigado, digo eu.